Então nós vamos preparar o nosso para receber aquilo que Deus preparou para nós. Feche os teus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, te agradecemos, porque o Senhor é Deus acima de todas as coisas. Senhor, nós já temos te louvado, já temos te engrandecido, já temos manifestado o nosso amor, o nosso carinho, a nossa adoração pelo Senhor. E o Senhor certamente já recebeu, porque foram várias as manifestações de ação de graças, de louvor e de adoração. Mas agora, Senhor, nós queremos nos aquietar para ouvir a tua voz. E o Senhor escolheu o teu servo, nosso irmão Washington, para nos trazer a tua mensagem. O Senhor já ministrou a ele a palavra dessa noite. Agora, por intermédio dele, Senhor, ministra a nós. Que o nosso coração esteja sensível, que o nosso entendimento esteja preparado e que estejamos com os olhos espirituais bem abertos, assim como os ouvidos espirituais abertíssimos para tudo que o Senhor estará nos dizendo nessa hora. Nós entregamos este momento de palavra nas tuas mãos, te pedindo ainda, Senhor, se o inimigo das nossas almas se posicionou com o seu exército para colocar algum tipo de bloqueio na mente ou no coração, ou no entendimento de alguém, nós declaramos falência a esse projeto do inferno. Profetizamos que todas as armas e ferramentas que ele forjou contra qualquer pessoa, Senhor, está quebrada, desfeita, derrotada em nome de Jesus. Ó Deus, que haja o efatá nas nossas mentes e corações para recebermos a tua mensagem nessa noite. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor. Efatá. O que quer dizer efatá, amados? Abre-te. Abre-te. Abre os ouvidos espirituais para ouvir o que Deus está falando. Não que ele vai falar, na verdade Deus vai continuar falando, querido, porque ele já está falando desde que nós colocamos os pés aqui dentro. E aqueles que estavam realmente ligados no Senhor, Deus está falando com você desde que você colocou no seu coração de sair de casa hoje para vir ao culto, cultuar ao Senhor. Fala para quem está do seu lado assim: hoje não é quarta-feira de cinzas, não. Hoje é quarta-feira do poder de Deus na sua vida. Glória a Deus, aleluia. Quarta-feira de cinza, o quê? Mas não é cinza. Quarta-feira do poder de Deus se manifesta na nossa vida e tem se manifestado através dos cânticos, da palavra que já foi ministrada desde o início e vai continuar ainda. Eu sou um mero instrumento, nada mais que isso. Poderia ser eu, o outro, irmão André, Edinho, pastor, Cláudio, qualquer outro. Deus faria maravilhas aqui como ele tem feito na vida de muitos irmãos. Amém? Vamos então, sem mais delongas, querido, abrir as nossas Bíblias. Você mesmo assentado, você pode ficar atento à palavra de Deus, que está lá no Evangelho de João, capítulo de número 11. Um texto muito conhecido da palavra de Deus, muito conhecido dos irmãos. Eu confesso que essa palavra me impactou muito, porque foi uma palavra ministrada no sepultamento da minha avó, ontem. E essa palavra, além de me trazer consolo à família, ela falou profundamente. O Espírito Santo usou com muita autoridade o pastor ali naquela hora. E num versículo que ele falou, meu Deus, que coisa. Diante da minha avó morta aqui, o Espírito Santo ministrou um negócio no coração. Deus é tremendo, queridos. Deus é tremendo. Então, a gente não pode colocar limites em Deus, nem em circunstâncias, situações. Não, Deus só vai agir desta maneira ou daquela maneira. Deus é Deus. Fala para quem está do seu lado. Meu irmão, Deus é Deus. Por isso, aquieta-te. Tem bom ânimo, persevera. Vamos lá, João, capítulo 11, a partir do versículo 17, queridos. Que eu queria meditar com os irmãos nessa palavra. Chegando Jesus, João 11, 17, todos acharam, amém? Vamos lá então. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus,
saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Repita comigo o último versículo, querido. Você mesmo na sua tradução, se for um pouco diferente da minha. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? O pulo do gato, a cereja do bolo, não sei o termo técnico que você queira colocar diante dessa situação, está em duas palavrinhas no último versículo desse texto que nós lemos. Viver e crer. Jesus, ele diferencia, ele está trabalhando a fé de Marta. Marta era uma pessoa complicada, era uma bênção, Marta. Marta era uma mulher abençoada, mas ela tinha uma fé complicada de se trabalhar. Então Jesus estava mais uma vez tratando a fé de Marta. Primeiro, ensinando a Marta o que acontecia quando nós apenas cremos em Jesus. E ele diferencia depois que não basta apenas crer, mas viver e crer. Tem uma diferença muito grande nessas duas palavrinhas, nesses dois versículos. Às vezes a gente passa assim de relance e não consegue, querido, captar a mensagem, o que Deus quer ministrar ao nosso coração, mas há uma diferençazinha aqui, e eu, com a ajuda do Espírito Santo, eu quero tentar levar os irmãos a entender, a ter um entendimento que eu consegui ter. E isso foi bênção para a minha vida, e eu creio que vai ser bênção para a tua também. Eu queria falar um pouco sobre a notícia da morte de Lázaro, querido. As circunstâncias em que nesse texto foi retirado de um texto muito maior, no capítulo 11, que fala toda aquela dinâmica da morte de Lázaro, e por que Jesus, ele não foi, assim que recebeu a notícia, diz o texto, que Jesus demorou ainda onde ele estava 2 dias depois que Lázaro tinha morrido. Se as pessoas, o texto não diz que quando ele chegou a Betânia, as pessoas sabiam, já tinham conhecimento, que ele ficou 2 dias esperando lá, ninguém sabia, porque se fosse confirmado, um dos discípulos, um dos apóstolos, chegasse assim, olha, ele ficou sabendo dessa notícia 2 dias atrás, o povo ia ficar revoltado. O quê? Não acredito. Não acredito que o mestre fez isso conosco. Dá a impressão que Jesus chegou atrasado àquele local, querido. A própria Marta, ela diz isso no texto, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. Ou seja, se o Senhor estivesse aqui enquanto ele ainda estava doente, meu irmão não teria morrido. Mas, querido, Jesus, ele demorou 2 dias aonde estava, de propósito, propositadamente, porque Deus havia de fazer algo fora do comum, sobrenatural. O judeu daquela época, querido, ele tinha não existiam médicos para atestarem óbito, ou cartórios, ou coisa assim, como a gente faz hoje. Naquela época existia um costume entre os sacerdotes, entre os judeus, que só se atestava a morte do cidadão depois do 3º dia. Ou seja, até o 3º dia ainda existia uma possibilidade, mesmo que remota, da pessoa voltar à vida por causas naturais. Sei lá, um coma, uma síncope, um mal súbito, não sei. E aí não era nada mais que natural. Ou seja, se Jesus tivesse chegado ali e realizado aquele milagre, a descrença ia ser muito grande. Não, isso aí não foi milagre, coisa, isso não é totalmente normal uma pessoa ressurgir dentro dos 3 dias depois de morto. Mas Jesus fez questão de chegar atrasado, entre aspas, chegar atrasado,
para que a glória fosse totalmente de Deus quando Lázaro saiu do túmulo vivo. Por isso, fala para quem está do teu lado, a primeira lição de hoje para nós. Jesus nunca chega atrasado. Pode falar. Jesus nunca chega atrasado. Quem até agora, antes de eu falar isso para você, quem estava achando que Jesus está meio atrasado, que você já está penando e parece que Jesus não chegou ainda? Seja sincero, querido. Não tenha vergonha não, tem muita gente nessa situação. Jesus, eu estou precisando do teu socorro e o Senhor não aparece. Ele não está atrasado não, querido. Ele está trabalhando na sua vida para que quando a bênção chegar, quando o milagre, quando a ação sobrenatural de Deus vir a acontecer na sua vida, você não pegue isso e jogue fora no lixo. Deus está fazendo você passar esse momento de espera, de deserto, de aquela, Senhor, oh meu Deus, eu não estou aguentando mais, eu estou quase sem forças. Deus está trabalhando na sua vida, trabalhando paciência, perseverança, domínio próprio, para que quando a bênção chegar, você dê muito valor àquilo e você use aquilo para a glória de Deus. Quanta gente, eu escutei uma palavra há muito tempo atrás, que dizia assim, que milagre vira arroz com feijão. Uma senhora estava lá orando pelo marido, para que o marido se convertesse, e orou 20 anos para o marido se converter. Aí, Deus fez o milagre. Na vida dela, o marido se converteu ao Senhor. O marido não queria mais sair da igreja. O homem se envolvia em tudo. Onde tinha atividade na igreja, ele estava lá. Estava sempre do lado do pastor. Estou aqui, pastor, precisar de alguma coisa, estou aqui. Aí o que era milagre antes, começou a virar murmuração. Não me leva mais para passear. Agora só igreja, obra. Mas orou quanto tempo para Deus converter o marido? Milagre virou arroz com feijão. Então, querido, Deus vai fazer na tua vida no tempo dele. Aguarde, persevere, porque se ele te der agora, vai virar arroz com feijão. Não é no nosso tempo, é no tempo dele. Guarde isso aí no seu coração. Guarde isso no seu coração. Jesus conversa com Marta, trabalha a fé de Marta e diz algo tremendo para ela, que também serve para nós hoje. Ele fala assim, Marta, olha só, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? O que Jesus estava querendo dizer aqui, queridos, para Marta? Jesus não estava falando somente de morte física. Jesus não estava falando apenas de coisas deste mundo. Jesus estava falando de vida espiritual. Jesus estava falando de vida eterna. E Jesus estava falando da nossa caminhada espiritual. Ele diz que aquele que crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Ou seja, se você, querido, está morto espiritualmente, não estou falando só daqueles que não conhecem a Jesus, porque aquele que não conhece a Jesus, ele está morto espiritualmente. Mas há pessoas, querido, dentro das igrejas que ainda estão mortos espiritualmente. Isso seria uma má notícia se eu parasse aqui, mas existe uma boa notícia. E é o próprio Jesus que dá. Se você crer em mim, ainda que você esteja morto, eu vou te reviver. Ainda que o teu ministério esteja morto, se você crer em mim, eu vou te reviver. Se o teu casamento estiver morto, se você crer em mim, eu vou reviver o teu casamento. Se a tua vida, os teus projetos, tudo está morto, se você crer em mim, eu vou reviver. Mas não basta isso. Quem aqui crê em Jesus, querido? Praticamente todos, né?
Se você não crê em Jesus, cuidado, querido. O apóstolo Tiago, ele dá uma advertência lá na carta dele, na carta de Tiago, capítulo 2, versículo 19, que ele diz o seguinte: crês tu que Deus é um só, fazes bem, porque até os demônios creem e estremecem. Então, se eu digo que não creio em Jesus, o homem, a mulher que diz que não crê em Jesus, ele está se colocando abaixo de um demônio. Porque a Bíblia diz que até os demônios creem e tremem de medo. Então, crer é fácil, todos creem. Crer é bom? Claro que é. A palavra diz, fazes bem. Mas não é só isso. Jesus completa para Marta e diz, e todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Jesus, ele tem o poder de ressuscitar. Amém, queridos? Jesus tem o poder de ressuscitar mortos. A palavra é clara, Lázaro ressuscitou. Ah, mas ele não faz mais isso hoje? Não sei. É a vontade soberana de Deus. Se algum homem de Deus tiver fé suficiente para isso, e Deus estiver no negócio, Deus vai fazer o morto levantar sim. Por que não? Ele é Deus. Deus ressuscita vidas que estão mortas, espiritualmente falando. Ele faz isso. Deus ressuscita casamentos, ministérios, tudo, querido. Mas a questão não é o ressuscitar, mas é o permanecer vivo. Essa é que é a grande questão. Talvez, querido, você já tenha experimentado essa ressurreição em alguma área da sua vida, crendo em Jesus. Mas Jesus fala que para permanecer, para você não morrer eternamente, para que isso em alguma etapa da sua caminhada não venha a cair de novo, você tem que crer e viver nele. O que é viver em Jesus, queridos? O que é viver em Cristo? Viver em Cristo é andar nele, é ter ele morando dentro de você, é andar nos passos que ele andou, é se tornar um discípulo dele, é colocar em prática tudo aquilo que ele nos ensinou. Não basta apenas crer, temos que permanecer nele, e nós só permanecemos nele se nós praticarmos os seus ensinamentos. Pergunta para quem está do seu lado, se você crê em Jesus? E você vive em Jesus? Essa é que é a grande questão, pastor. Essa é que é a grande questão. Esse, querido, talvez seja a maior enfermidade espiritual da igreja dos nossos dias. Nós temos uma igreja que crê em Jesus. Não é à toa que nós somos crentes. O crente, a palavra crente quer dizer uma pessoa que crê. Tem gente que é crente em várias coisas. Então, a palavra crente não define muito bem aquele que crê em Jesus. Mas a questão é, se nós vivemos em Cristo. Você vive em Jesus? Eu queria dar alguns cutucões em você, querido, para mostrar para você o que acontece com a pessoa que vive em Jesus. Muito rapidamente, porque eu não tenho tempo para me alongar nessa parte aqui. Eu quero que seja só um cutucão, para te incomodar um pouquinho, e você começar a pensar nisso. Não basta crer, eu preciso viver. Não basta falar que eu estou na igreja. Não basta falar que eu sou da igreja metodista ali do balneário. Não basta ir na célula. Não basta, eu tenho que viver essas coisas. Eu tenho que viver a palavra. Eu tenho que viver aquilo que eu estou aprendendo, com o qual eu estou sendo alimentado. Não basta crer. Não basta crer. Não basta crer. Mas vamos lá, dá uma cutucada em quem está do seu lado, com bastante carinho para não machucar. Ele dá uma cutucada, ó, presta atenção nos cutucões. Presta atenção, rapaz. No cutucão que o Espírito Santo vai te dar aqui agora.
Primeira coisa que acontece com aquele que crê e vive em Jesus é uma palavrinha que você vai repetir comigo agora. Se chama transformação. Fala assim, transformação. Abre rapidinho a tua Bíblia lá em Atos capítulo 19. Rapidinho. Coisa de gadita mesmo. Rápido assim. Rapidinho, rapidinho. Atos 19. A primeira coisa, querido, que Deus faz naquele que crê e vive nele é transformação. É um texto longo, mas eu só vou ler um pedacinho, que é o pedaço que vai interessar para a gente. Versículo 17. Atos 19, versículo 17. Olha só o que diz o texto, queridos. Esse texto foi mencionado pelo pastor, acho que domingo, né, pastor? Não foi? Essa passagem lá do... Foi, né? Se não me engano. Atos 19, 17. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montava 50.000 denários, ou 50.000 dinheiros. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Através da pregação de Paulo, queridos, aquelas pessoas creram em Jesus e começaram a viver em Jesus, largaram os ídolos e começaram a viver em Jesus. E isso gerou neles uma transformação tão grande, que eles começaram a confessar publicamente. Olha o que está escrito aqui, queridos. Eles chegaram, creram, viram, confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Olha, eu fazia isso, eu fazia aquilo, eu vendia droga, eu pulei carnaval, eu, sei lá, me prostituía, eu fazia aquilo outro. E começaram a divulgar todas as obras que eles faziam, mostrando a transformação que o viver em Cristo tinha feito com eles. Muitos eram bruxos, feiticeiros, e vinham e depositavam seus livros, seus artifícios, suas coisas ali, a ponto que aquilo somou uma quantia enorme. Mas por que eles fizeram isso, querido? Porque eles foram transformados. E para aquele que deseja viver em Cristo, não há, querido, como viver em Cristo e continuar sendo a mesma pessoa. Ah, não, irmão, eu achei que eu... Não dá, não, sabe? Quando chega a época do carnaval, eu vou, né, uma coisa mais forte do que eu. Desculpa, irmão, você não foi transformado. Não adianta que quando aparece aquele dinheiro na minha frente lá, aquela oferta eu pego porque eu acho que foi até bênção de Deus, porque foi na hora que eu estava precisando. Desculpa, meu irmão, minha irmã, você não foi transformado. Quando eu chego, estou na roda de amigos lá, alguém me oferece uma bebida, eu resisto a princípio, mas depois vou para não tomo para não criar. Desculpa, meu irmão, você não foi transformado. O crer em Cristo, o viver em Cristo, nos transforma dia após dia, amados. Eu fazia muitas coisas, agora não faço mais, porque eu fui transformado, porque agora não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Eu me lembro certa vez que eu estava saindo, eu dava um plantão no hospital no Rio de Janeiro, e eu saí com um amigo meu médico, nós entramos num ônibus, ali em Lins de Vasconcelos, em direção à Praça 15, no Rio de Janeiro, quem conhece sabe do que eu estou falando. E aí a gente entrou, sentou dentro do ônibus, e nisso entrou uma morena dentro do ônibus, assim, aquela de parar a rua. Aí todo mundo, a marada dentro, todo mundo começou a se coçar, aquele negócio, aquele quebra-quebra de pescoço. Aí o meu amigo ali do meu lado, meu Deus do céu, o que é isso? E eu ali, abaixou o olho, fiquei, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Senhor, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia de mim. E aí a menina sentou lá no fundo e foi.
Aí ele chegou assim, o nome dele era Bruno. Eu assim, Manaró, pô, cara, olha, pô, acho legal você ser da igreja, essas coisas assim. Poxa, pô, mas como é que você não consegue olhar para uma mulher dessa, cara? Eu falei assim, Bruno, o Washington queria olhar, mas o Jesus que vive dentro de mim não me deixa. Ele não entendeu nada, ele ficou olhando para minha cara assim, esses crentes, Por quê, queridos? Não adianta, precisamos ser transformados de glória em glória, queridos, senão naquele grande dia vamos ter uma grande decepção diante do Senhor, de termos corrido a nossa carreira em vão, de ter vivido uma vida toda dentro da igreja, e chegar naquele dia, você ter que ficar batendo na porta, e o Senhor não abrir. Parece duro falar isso, mas é realidade, queridos. É a grande realidade. A gente não pode esconder isso das pessoas, porque nós estamos vivendo dias hoje, em que a gente está caindo no nada a ver. É o espírito do nada a ver. Não tem nada a ver, não. Pega nada, pode fazer, Deus te perdoa. Só domingo você ir para a igreja lá pedir perdão, tá tudo certo. Não é assim, queridos. A vida em Deus, a vida em Cristo, ela tem que ser acompanhada de transformação. Se não tiver transformação, Cristo não está com você. Essa é a grande questão. Se não há transformação, Cristo não entrou aí. Essa que é a grande questão. Outra cutucada, rapidinho. Ousadia para testemunhar e fazer a obra de Deus. Abre a Bíblia rapidinho lá em Atos. Mesmo livro de Atos, capítulo 4. Versículo 12. Quem crê e vive, tem ousadia para testemunhar e falar de Jesus. E fazer a obra de Deus. Atos capítulo 4, versículo 12. Atos 4, 12. Olha só o que diz o texto, queridos, olha só. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Crer e viver em Cristo, querido, te dá uma força, te dá uma convicção de quem Jesus é, porque Ele está com você, você está vivendo nele, Ele está dentro de você, assim como está escrito lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, que não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. A convicção que Ele está com você, e a presença dEle, através do Espírito Santo dEle, dentro da sua vida, te dá uma ousadia. Diante desse mundo tenebroso que a gente está vivendo, para testemunhar, para fazer a obra. Querido, se você está com medo, se você está desanimado para fazer a obra de Deus, se você está amedrontado, cuidado, pode ser que Jesus não esteja aí. A presença de Jesus, viver em Cristo, viver em Jesus nos dá uma coragem sobrenatural. Sobrenatural. Para falarmos, para pregarmos, para vivermos, para testemunharmos e para fazermos a obra de Deus. Meu Deus, eu creio que é o sonho de Deus, é o sonho do nosso pastor, ter uma igreja que vive em Jesus. Porque se nós tivermos uma igreja que vive em Cristo, não vai faltar obreiro não, tá, pastor? Vai não. Não vai faltar líder de célula. Eu tenho tanto medo de ser líder de célula. Não, abrir uma célula na minha casa. Meu Deus, tá louco? Como é que eu vou fazer um negócio desse? Crê e vive em Cristo, você vai ganhar uma ousadia, uma coragem, querido. Você vai... Meu Deus, de onde saiu isso que eu não sei? De onde saiu isso que eu não sei? Pregar? Misericórdia! Amado, se tiver a primeira vez que eu coloquei um pé, só o sangue do Cordeiro.
Eu tenho problemas de dicção, algumas pessoas sabem. Sou meio gago. Quando eu fico nervoso, desde... Calma, eu... Mas quando eu chego aqui, eu não gaguejo, não. Porque o Senhor está comigo. Glória a Deus. Aleluia. Isso eu louvo e agradeço a Ele todos os dias por isso. Todos os dias. Porque essa ousadia é que me faz, querido, fazer isso. E se ela faz comigo, que sou todo falho, cheio de defeitos, ainda mais você, que é esse crente maravilhoso que você é aí. Muito melhor que eu. Muito melhor. O negócio é viver em Cristo, é esquecer, morrer para você mesmo e deixar que Cristo viva isso. Paulo falava isso, ó, a vida que eu vivo agora, eu já me considero morto para esse mundo. Porque a vida que eu vivo agora, não vivo mais eu, mas é Jesus Cristo que vive em mim. Então, o que vier, é lucro para mim, é lucro. Queridos, não vale a pena ser cristão se não for desta maneira. Porque senão naquele dia nós vamos ser decepcionados. O último cutucão que eu quero te dar, e eu vou devolver o microfone para o pastor aqui. Certeza de vida eterna. Isso está lá no próprio texto que a gente leu no início, em João, capítulo 11, que Jesus fala para Marta lá no versículo 20. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Quem é que tem medo de morrer, querido? Eu tenho. Bobão, você não levantou a mão porque não... Ó, é só, levanta para levantar, querido. É natural ter medo de morrer. Isso é do ser humano. É do ser humano. Por que nós temos medo de morrer? Porque nós não nascemos para morrer, nós nascemos para viver. Não é um medo, aquele medo... Mas é algo que está intrínseco dentro da natureza humana. Eu queria ver se alguém te desse uma notícia hoje, ó. Você tem 24 horas só de vida pela frente. E aí? 24 horas, arruma tua casa, arruma tudo. Mas, queridos, nós não devemos temer essa morte, não. Nós temos que temer a segunda morte. Haverá uma outra morte depois dessa, que essa é que nós devemos temer de verdade. Porque é morte eterna, é separação eterna de Deus. Para todos, sempre e sempre. Esta morte é que nós devemos temer. Essa morte desse corpo agora, nada. Isso não é nada, é praticamente nada. Nada. Porque aquele que crê e vive, somente aquele que crê e vive em Jesus, não experimentará a segunda morte, queridos. Eu recebi um texto hoje, ainda não sei se ele é verídico ou não. Tudo que a gente recebe na internet, a gente tem que filtrar, pesquisar, para saber se aquilo é verídico ou não, porque tem muito spam, muita coisa falsa concorrendo aí pela internet. Tem gente que fica compartilhando coisa que recebe, aí depois vai ver, é tudo mentira. Dá uma averiguada primeiro, para ver se aquilo não é alguma coisa que alguém montou. E eu estou averiguando algumas questões sobre, por exemplo, a maior autoridade da religião muçulmana no mundo, que é um sheik lá da Arábia Saudita, ele está insuflando no clero religioso do Islã a destruição de todas as igrejas cristãs. Se o Ocidente, do cristão, ele aceita esse tipo de provocação, isso é o estopim para uma guerra sem precedente no mundo. Ou seja, é o fim da paz que todos almejam. Ou seja, todo o cenário, querido, para a manifestação do anticristo, que é aquela figura que o livro do Apocalipse diz, e o profeta Daniel também mostra, que é alguém que vai surgir para tentar colocar uma paz momentânea nesse mundo tribulado que a gente vive. Todo o cenário para que isso aconteça está se montando. As peças do jogo estão sendo colocadas no lugar. E o que a igreja está fazendo? Assistindo, preocupada com outras coisas. Querido, as coisas estão acontecendo. Se liga, fala para o irmão que está ao seu lado, se liga.
Se liga, fica ligado. Fica ligado. A luz, o dia está... Se a gente fosse mensurar o tempo que nós estamos vivendo com a duração de um dia, eu posso dizer com toda certeza no meu coração, querido, que nós estamos no entardecer. E Jesus disse, olha, trabalhe enquanto é, porque a noite vem, e de noite nós não vamos poder trabalhar mais. Então, ainda tem um pouco de luz. Estamos de tardia, no entardecer. Quando as trevas cobrirem, querido, aí já era. Aí já era. Então, vamos trabalhar enquanto é dia. Vamos crer, mas vamos viver também em Cristo. Esse é o nosso grande desafio. Se eu queria deixar alguma mensagem com essa palavra para os irmãos, é esse desafio de nós não apenas crermos, mas vivermos, querido, tudo isso que nós estamos recebendo de Deus aqui. Vamos viver isso. Vamos viver isso nas escolas, vamos viver isso na nossa vizinhança, vamos viver isso nas nossas células, vamos viver isso nas nossas casas, vamos viver isso no meio dos nossos entes queridos, vamos viver isso no nosso trabalho. As pessoas estão ansiosas, querido, para que pessoas se levantem, que não apenas que dizem que creem em Jesus. Você é crente? Sou. Ah, nem sabia, eu não vejo você falar nada de Deus. Aí... Essa aqui é, né? Eu tenho vergonha de ser reconhecido como crente, né? O pessoal tira sarro da gente. Sabe como é que é, né? Bíblia, irmão. Ô, crente, eu sei que. Né? É que eu nunca falei, né? Tinha vergonha. Queridos, vamos crer e viver para a glória e honra do nome do Senhor. Aí sim a igreja vai fazer diferença. Você vai fazer diferença. Nós vamos fazer diferença. A tua vida vai mudar. A minha vida vai mudar e Deus vai ser glorificado. Amém, queridos? Queria que você ficasse em pé agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. À luz desta palavra de tudo, coadunando com tudo que foi falado desde o início aqui, querido. Na mensagem inicial, nos cânticos, e culminando agora na palavra do Senhor. Agora é momento de introspecção, de intercessão, da gente ruminar aquilo que recebeu através do Senhor aqui, através da palavra do Senhor aqui. Todos nós falamos que cremos em Jesus, mas quando perguntamos, e você vive em Jesus? Aí pintou aquela cara meio de decepção, assim, porque não temos vivido uma vida em Jesus Cristo, querido. Antigamente, nós dizíamos que existiam evangélicos. Isso na época eu nem crente era ainda, pastor. Existiam evangélicos, que era gente séria, praticante da palavra de Deus. Existiam os católicos e os católicos nominais. Eu era um católico nominal, que eu era católico só no nome, mas não era praticante da religião. Hoje em dia nós vivemos dias em que nós já podemos dizer que existem crentes nominais, querido. Infelizmente. Infelizmente, crentes nominais. O que é o crente nominal? É aquele crente que ele crê, mas ele não vive em Jesus Cristo. Hoje é dia de mudança para a tua vida, em nome de Jesus. Hoje é dia de mudança para a minha vida, querido. Essa palavra que cortou aqui primeiro. Eu também tenho algumas questões da minha vida que eu preciso mudar e Jesus precisa reinar nisso. A vida de Jesus precisa brilhar nessa área também na minha vida. Eu estou aqui, eu já sou o primeiro que estou no altar aqui. Queria que você fechasse os teus olhos agora, em nome de Jesus, todos com os olhos fechados. Você meditasse no Senhor com essa palavra. Todos com os olhos fechados, queridos, para que não haja constrangimento nenhum na parte. Se você ainda está com o olho aberto, feche teus olhos, querido. Momento de o Espírito Santo trabalhar na vida de pessoas aqui. Feche teus olhos. Se o Espírito Santo falou com você essa noite, querido. Se você falou com Jesus assim, Jesus, eu creio em Ti, mas eu não tenho vivido em Ti. Se esta é a tua situação atual hoje, querido, você é convidado a vir ao altar do Senhor. Mas só venha se Jesus falou com você aí. Não venha por impulsão, não. Venha se o Espírito Santo falou, olha, eu tenho visto que você não tem vivido em mim. Eu já estou aqui no altar, querido. Eu sou o primeiro.
E o Espírito Santo te convida também. Fique todos com os olhos fechados, querido. Comece a orar ao Senhor agora em nome de Jesus. Comece a orar em nome de Jesus. Todos estão com os olhos fechados. Não precisa se constranger, não. Todos estão com os olhos fechados. Ninguém vai te ver. Ninguém vai te ver. Ai, mas eu sou antigo na igreja, eu gosto. Não se preocupa, não. Ninguém está vendo você. Mas Jesus está contemplando o teu coração aqui em nome de Jesus, querido. Hoje não é quarta-feira de cinzas, não, querido. Mas é dia de arrependimento, dia de conversão, dia de salvação, dia de milagre, dia da manifestação gloriosa de Deus na sua vida, querido. Não deixe para amanhã, não deixe para depois, querido. Nós não sabemos, nós não temos controle sobre as nossas vidas, mas precisamos, querido, viver em Cristo Jesus. Se Cristo viver em você, você não morrerá eternamente, diz a palavra do Senhor. Se você crê, mesmo que você esteja morto espiritualmente hoje, você viverá de novo. Mas se você crê e der um passo a mais, que é viver em Cristo, você pode, querido, em nome de Jesus, não morrer eternamente. Eternamente. Para tudo, sempre, 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 Cristo vai ser o Senhor e Rei da tua vida, em nome de Jesus. Se você também, querido, nessa noite, você está visitando essa igreja, ou você tem visitado essa igreja regularmente, está afastado dos caminhos do Senhor, ou se nunca fez essa opção pública de confessar Jesus Cristo para vir morar em você, não estou te convidando, querido, para ser membro desta igreja, nem para ser evangélico. Isso é alguma coisa que Deus vai trabalhar em você depois. É você e Deus. Mas o convite que eu te faço, meu amado, minha amada, é deixar Jesus Cristo entrar e vir fazer morada no seu coração e recebê-lo como o único Senhor e Salvador da sua vida. Se esta é a sua situação hoje, o Espírito Santo te chama, querida, também vir ao altar do Senhor. Se tiver que gritar, aleluia. gritarei. Os intercessores, vamos orar por essas pessoas em nome de Jesus. Aleluia. Continue orando, continue de olhos fechados, orando. Analise a sua vida em nome de Jesus. Analise a sua caminhada. Analise, querido, se você realmente tem vivido em Cristo. Se você só tem crido até agora, mas ainda não deu esse passo adiante, venha para o altar, ainda há tempo, querido. Hoje é dia de mudança, é dia de transformação. Se a tua vida não tem sido uma vida transformada pelo Espírito Santo, se você ainda continua, apesar de crer, continua ainda nas mesmas práticas, querido, do passado, é sinal que Cristo ainda não vive em você. Você precisa de mudança nessa área. Venha para o altar, o Senhor está aqui hoje para operar na sua vida. Se você, querido, não tem ousadia, intrepidez para falar de Deus, para testemunhar, para pregar, para falar com o Senhor, para falar do Senhor, para exercer, querido, o chamado que Deus tem na tua vida, você precisa, querido, desse toque de Jesus. Você precisa ter Cristo vivendo dentro de você. Venha para o altar, não se atemorize. Jesus está aqui. Oh, aleluia. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Venha, querido, venha. É o Senhor quem te chama. É o Senhor quem te chama. É o Senhor quem te chama. Não resista. Não resista à voz do Senhor. Eu sei que há mais pessoas necessitando desta bênção.
mas o inimigo está tentando te segurar. Nós nos levantamos nesta hora em nome de Jesus contra todo principado e potestade das trevas que tenta segurar os escolhidos do Senhor. Seja repreendido no nome de Jesus. Venha, querido, venha. O Senhor é quem te chama. O Senhor é quem te chama. É o Eterno de Israel, o Deus Salvador, o Deus da tua vida, o Deus que te salvou, que te libertou das amarras do pecado e que quer viver em você, não mais com você, mas em você. Oh, aleluia. Oh, fecha os olhos, querido, fecha os olhos, não fique disperso. Ora ao Senhor, reconsagra a tua vida a Cristo nesta hora. Reconsagra ao Senhor a tua vida. Senhor, eu quero trabalhar mais na tua obra. Eu quero falar mais do Senhor. Eu quero me libertar. Eu quero vencer, Senhor. Me ajuda, Jesus. Vem viver em mim. Vem viver em mim, Senhor. Porque eu não quero morrer eternamente. Oh, aleluia. Glória a Deus. Eu quero matar minha glória a Deus. Fazer tua vontade. Sim, Jesus. Faz a tua obra na tua igreja, Senhor. Opera com teu poder, Senhor. Envia teus anjos. Envia teus anjos, Jesus. Repreende toda a obra do inimigo. Em nome de Jesus. Que amém.